Eu quero compartilhar com você uma passagem interessante no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19, onde narra um evento interessante, importante, que é quando Deus manda o profeta Elias ir até o rei Acabe, e Elias então promove um desafio contra os 450 profetas de Baal, mais outros 450 servidores lá de Jezabel, no Monte Carmelo, com toda aquela multidão do povo de Israel para esse desafio no Monte Carmelo. Só que eu gostaria de entrar um pouquinho na história que antecede esse momento, lá no início do reinado de Acabe, que é o rei a quem o profeta Elias se dirige até para promover esse evento. Fica comigo até o final que eu acho que você vai gostar. Quando a nação de Israel foi dividida em dois reinos, reino do norte e reino do sul, reino do norte com 10 tribos, com capital em Samaria, e reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, e capital em Jerusalém. Então, nesse período do texto, de 1 Reis 18, capítulo 18, a partir do versículo 19, o rei Acabe, ele é o 7º rei do norte. Acabe, então, nesse período, é o 7º rei. A cronologia a partir da divisão do reino. Então, Acabe, como 7º rei do norte, está dirigindo, ele é o rei das tribos do norte. Mas é impossível que eu traga todos os detalhes importantes, os argumentos e detalhes importantes de toda essa história a partir da divisão, quando se iniciou essa divisão do reino de Israel, que é lá na história do final do reinado de Salomão. Mas eu pretendo fazer um outro vídeo para pegar do final da história do reinado de Salomão até essa divisão do reino. Eu vou fazer esse vídeo para que você entenda também de forma bem agradável. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul tiveram uma sucessão de reis maus, reis negligentes, reis pecadores, reis transgressores, incoerentes com aquilo que Deus queria, reis que fizeram a nação pecar, reis corruptos, reis idólatras, reis que promoveram em seus reinados uma desgraça sobre Israel, com exceção de um rei que foi o rei Asa, que depois falaremos também em outra oportunidade sobre ele. No caso do Reino do Norte, no caso do Reino do Norte, no período de Acabe, a coisa estava tão grave, estava tão ruim na questão moral, na questão social, na questão espiritual, estava tão ruim, degradável, estava de modo que Deus se irritou e Deus queria fazer uma limpeza, Deus queria fazer uma limpeza geral em Israel, na parte norte. Deus não só queria fazer uma limpeza, fazer um tratado, tratar aquele povo naquela situação que estava de idolatria, de coisas de pecados tão graves, de uma situação tão ruim, o país estava sofrendo com aquela situação, mas Deus também queria fazer algo impactante, que fosse um evento impactante. É nesses detalhes que a gente vai chegar no que Elias promoveu a Acabe. No capítulo 16, a partir do versículo 24, é que começa quando o pai de Acabe morre, que também era rei do norte, então Acabe se torna o sucessor do seu pai, se torna rei de Israel, das tribos do norte. E o que acontece ali? Acabe não anda segundo os mandamentos de Deus, não anda segundo o propósito de Deus. E acontece que Acabe casa-se com Jezabel. E aí que começa a agravar ainda mais essa questão no reino do norte. E quem era Jezabel? Jezabel era de uma nação estrangeira. Jezabel era fenícia, da Síria. E a Síria era um país terrivelmente idólatra e possuía centenas de deuses e cultos pagãos e muita religiosidade, muita idolatria, entre outras coisas. Quando então Jezabel casa com Acabe, Jezabel traz da Síria, traz da sua cultura todo o culto, todas as suas tradições, o culto, a sua religiosidade, os seus deuses, a sua idolatria e o principal de tudo, trouxe o culto ao deus Baal. Baal é um deus terrível, não dá tempo nem para explicar o quanto terrível era o culto a Baal e a significância desse deus para os sírios.
E Jezabel traz isso com os seus 450 profetas, mais um outro grupo de homens, de 400 homens que serviam a ela, a sua mesa, que faziam os servidores, aqueles que serviam, faziam serviços especiais para ela, além daqueles profetas. Então ela traz tudo isso para Israel, e Acabe aceita, Acabe adota, Acabe participa, emprega e aplica tudo isso dentro do reino de Israel. Então faz com que a coisa já não era boa, então faz com que piore. Isso agravou demais o estado espiritual, o estado acabou com a adoração, acabou com o culto a Deus, acabou com tudo. O povo estava num estado, numa condição deplorável, estava realmente, e Deus não estava nada agradado com isso, nada disso agradava a Deus. Deus estava irado, irritado demais com essa situação em Israel. Além disso, Jezabel é conhecida também na história como uma das mulheres mais influentes, uma das mulheres mais inteligentes, se não a mais inteligente, influente, perspicaz, mulher astuta, mulher sagaz, que tinha uma inteligência, porém a sua inteligência foi voltada exclusivamente para o mal, para exercer maldade e maus intentos diante do povo no reinado de Acabe, especialmente contra Deus. Então ela é símbolo da falsa profetisa. Como a situação não era boa, era extremamente grave, no capítulo 17, Elias prediz uma seca de 3 anos e meio. Então, Elias prediz essa seca, profetiza essa seca durante 3 anos e meio. É uma ação de Deus para tentar abrir os olhos de Acabe, para tentar abrir os seus olhos e os olhos do povo, para que Deus estava respondendo com um castigo, com uma ação de juízo, para que o povo recobrasse a sua consciência e voltasse para Deus. Mas ainda assim, mesmo assim, o gado morrendo, as plantações não conseguiam funcionar, nada estava funcionando, morte de animais, morte de pessoas, a crise total, fome, muita miséria, muita fome, uma penúria total em Israel, e mesmo assim o rei Acabe estava escravizado dessas coisas e resistente a mudar sua opinião em relação ao servir a Deus. Então isso fez com que trouxesse ainda mais uma dificuldade e uma ação ainda mais dura de Deus usando o profeta Elias. Então o profeta Elias é mandado por Deus a falar com o rei Acabe. No capítulo 18, versículo 16, 17, tanto é que Elias não era bem visto. Elias não era bem visto ali em Israel. Por quê? Porque Elias tinha profetizado a seca. A seca aconteceu, estava degradando toda a situação de Israel. E ao encontrar com Elias, Acabe o chama de és tu perturbador de Israel? E Acabe falou dessa forma para ele. Acabe estava tão duro que ainda chama Elias de perturbador de Israel. Elias responde para ele: não sou eu o perturbador de Israel, mas tu, porque fizeste isto. Então ali naquele diálogo Elias dá um mandado de Deus, dá um mandado a Acabe que reunisse no Monte Carmelo todo o povo de Israel, levasse ao Monte Carmelo, um monte que ficava um pouco afastado ali, e com uma altitude bem elevada. Um monte realmente não é tão alto, mas levasse todo o povo de Israel naquela parte alta de Israel, e levasse também os 450 profetas de Baal, mais todos os outros, mais 400 homens que serviam à mesa de Jezabel, que serviam aos postes ídolos, às estátuas, aos altares, aquela coisa toda da idolatria de Israel, levasse todo mundo para o Monte Carmelo, e lá ele ia responder o que seria feito. Acabe então enviou mensageiros por Israel, e chamou todo o povo de Israel e levou todo mundo para o Monte Carmelo. Imagine você, Jezabel já havia mandado matar os profetas de Deus na história anterior. Só sobrou Elias sozinho,
o homem de Deus, ele ia sozinho contra 450 profetas de Baal, mais 400 homens que serviam à mesa de Jezabel, os auxiliares da idolatria de Jezabel, e toda aquela multidão de Israel reunido ali. Elias sozinho. Então, qual era a proposta? Elias promove o desafio. O desafio era o seguinte, que todos os profetas de Baal, preparasse um altar e um sacrifício com novilhos, preparasse tudo como era a forma correta de preparar, e Elias também ia preparar o seu. E o desafio era esse. Tendo então eles preparado seus altares com sacrifício, Elias diria o momento. Então, assim fizeram. E a proposta era que o Deus que respondesse por fogo no sacrifício, o Deus que cada um ia clamar. Elias ia clamar por Deus e os profetas de Baal iam clamar por Baal. Então, o Deus que respondesse seria então, por fogo, seria então o Deus sobre Israel. Então eles acharam a ideia boa e concordaram e assim fizeram. O texto diz que aquilo durou muitas horas, chega a dizer que durou da manhã até o meio-dia. Então os profetas de Baal prepararam ali, organizaram o sacrifício e clamaram, gritaram e começaram a clamar por Baal, e Elias até zombava, olha, clame mais alto porque de repente Baal está surdo. Clame mais, gritem mais forte, porque de repente ele está dormindo e não pode ouvir vocês. Então clame mais. Elias ainda tirava um sarro ali, zombando dos profetas de Baal e nada. E Baal não respondeu até o meio-dia. Até que então Elias falou, olha, venham cá vocês. Então Elias prepara. Essa é a parte forte, a parte brilhante, o ponto alto dessa questão. Então Elias chamou, olha, venha para cá vocês então. Elias preparou o seu altar. Só que um detalhe importante, quando Elias foi preparar o seu altar, o altar estava em ruína, o altar de Deus estava quebrado, estava em ruínas, despedaçado. Elias pegou 12 pedras, a partir lá do versículo 30, Elias pegou 12 pedras, uma pedra referência às 12 tribos de Israel, reparou o altar de Deus que estava em ruínas, preparou, organizou tudo e botou a lenha, pegou os novilhos partidos, colocou em cima, colocou a lenha e ainda, Elias foi ainda a lenha. Elias mandou preparar um rego, um rasgo no chão, em torno do sacrifício ali onde estava tudo aquilo, e mandou encher de água 2 vezes. Olha, coloque água, pega aí as medidas de água, enche e molhe isso aí, molhe esse negócio aí, enche de água. Elias ainda reforçou o seu desafio. Então Elias, depois de tendo preparado, Elias vai lá e clama a Deus. Clamou a Deus, abriu o seu coração, falou, está aqui, Senhor. E Deus respondeu. Deus respondeu com fogo. Deus queimou o sacrifício. A Bíblia diz que Deus queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou o altar e ainda lambeu a água. O fogo lambeu a água, secou tudo. O fogo foi forte. E resultado, o povo caiu com o rosto em terra, reconhecendo que Deus era o Senhor. Então Elias fala assim, olha só, agora lançai mão de todos os profetas de Baal, não deixe sequer um escapar vivo. E o povo caiu em cima desses profetas de Baal e mataram todos. E Acabe caiu em vergonha, em terra, reconhecendo que o Senhor era Deus. Então, meu querido, a proposta, na verdade, a proposta aqui é que isso sirva de lição para as nossas vidas. O exemplo aqui, interessante o ponto que Elias restaurou o altar de Deus que estava em ruína. Então, não só o altar de Deus estava em ruína, mas Israel. Por que o altar de Deus estava em ruína? Porque o povo desprezou o culto, o povo desprezou a adoração, o povo desprezou o respeito, desprezou o cuidado, o zelo pelas coisas de Deus. Desrespeitou, desonrou, afastou, virou as costas para Deus. Então, a minha pergunta é, isso serve para a minha vida, importante para a minha vida, como está o altar de Deus em sua vida? Ele está rachado? Ele está trincado, apenas trincado?
ele está destroçado, ele está quebrado, em ruínas. Por que estou perguntando isso? Porque não só nos tempos anteriores, mas como nos dias atuais, sobretudo hoje, devido a tantas atividades, devido a tantas pressões que o mundo impõe, devido a tantas atividades e necessidades que você tem no campo profissional, no campo familiar, no campo filosófico, no campo estudantil, no campo do trabalho, você tem muitas atividades e muitas vezes essas atividades sufocam tanto a sua vida que faz com que você fique um pouco desconectado de Deus ou totalmente desconectado de Deus. E o altar de Deus na sua vida pode trincar, rachar e por final se tornar em ruínas. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu preciso estar reparando o altar de Deus em minha vida periodicamente, analisando e constantemente olhando como está o altar de Deus na minha vida. Porque só dessa forma é que vou estar devidamente agradável a Deus. Então, assim é a nossa vida em relação a Deus. Nós precisamos ter o cuidado como está a nossa vida diante de Deus. Então, que isso possa abençoar a sua vida, que o altar de Deus jamais na sua vida esteja quebrado, esteja trincado, esteja rachado. Pode acontecer de surgir uma trinca no altar de Deus na sua vida. Pode acontecer de haver uma rachadura no altar de Deus na sua vida. Mas a questão é que tomara que cada um de nós possamos, quando isso acontecer, se acontecer, possamos ter a consciência e a rapidez de providenciar o reparo, acordar, abrir os olhos para que essa rachadura, essa trinca, essa rachadura não rompa a estrutura do altar de Deus em nossas vidas. Hoje não precisamos mais construir um altar de pedras e queimar sobre ele animais, um cordeiro, um novilho, não precisa fazer isso. Porque aquilo que era uma representação, uma figura de Cristo, aquilo que era símbolo, que era uma figura, se materializou, se concretizou em Cristo. Então, o altar de Cristo, o cordeiro verdadeiro, que era símbolo lá com o cordeiro, com o novilho, com o cordeiro, o símbolo, a materialização desse símbolo é Cristo, na pessoa de Cristo. Então, logo o altar de Cristo em nossa vida é o nosso coração. Então, não é o templo, é a nossa vida, deve ser um altar de Deus. Nossa vida deve ser, o nosso coração deve ser um altar de Cristo. Porque, afinal, a Bíblia diz que nós somos edifício, nós somos templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, a nossa vida deve ser um altar de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso, de uma semana maravilhosa e que isso seja uma bênção para a sua vida.